Se você é crente, já notou que depois de um período de muitas bênçãos em sua vida, parece que sempre vem um período de provações? Pois é, Pedro sabia disso. Em Atos 3, depois de um milagre maravilhoso do Senhor, quando um aleijado foi curado, Pedro falou para a multidão. Enquanto ele falava, os líderes que se opunham ao que estava sendo dito sobre o Evangelho imediatamente causaram problemas. Os problemas parecem sempre seguir as bênçãos, mas Deus sempre tem uma resposta. Em Atos 4, lemos como o Senhor fortaleceu o espírito dos apóstolos durante a experiência difícil que sofreram pela verdade. Nós lemos: 1. E enquanto eles, Pedro e João, estavam falando ao povo, os altos sacerdotes e o comandante militar do templo e os saduceus sobrevieram a eles, incomodados e indignados mais e mais, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando Jesus a ressurreição dos mortos. Bem, essa oposição veio porque os apóstolos, sendo não autorizados e não oficiais, estavam ensinando o povo, e eles eram considerados incultos. E olha que arrogância! Outro problema é que os apóstolos proclamavam a ressurreição associando a Jesus, enquanto os saduceus nem mesmo aceitavam a ideia da ressurreição. Os líderes reagiram com indignação. No versículo 3 diz: Então lançaram mãos deles e os puseram na prisão até o dia seguinte, pois já era noite. Mas muitos daqueles que ouviram a mensagem creram e nele confiaram e dependeram dele como Cristo. E seu número cresceu e chegou a cerca de 5.000. Curiosamente, a obra do Senhor não pode ser impedida por alguma prisão ou perseguição. E, na verdade, muitas vezes o Senhor refina e abençoa a igreja por meio disso para poder espalhar o Evangelho. Então, no dia seguinte, no versículo 5, diz: E puseram os homens por meio deles e repetidamente perguntaram: Com que espécie de poder ou com qual tipo de autoridade pessoas como vocês fizeram esta cura? Eles, na verdade, não entendiam o poder e a autoridade dos apóstolos, porque hoje há muitas pessoas que também não entendem o poder e a autoridade de um crente no nome de Jesus. No versículo 8 diz: Então Pedro, porque estava cheio e controlado pelo Espírito Santo. Estando cheio e controlado pelo Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades do povo e membros do conselho, o Sinédrio, no nome e através do poder e autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, nele e por meio dele, este homem está em pé aqui perante vocês, bem e sadio de corpo. Toda a glória a Deus. E olha que resposta. Pedro expôs a mensagem do poder e da glória de Cristo. Ele estava usando o Salmo 118, versículo 22. E veja que ele citou as Escrituras. No versículo 11 diz: Este, Jesus, é a pedra que foi desprezada e rejeitada por vocês, os construtores, mas que tornou-se a cabeça de esquina, a pedra angular. E não há salvação em e através de nenhum outro, pois não há outro nome sob os céus dado entre os homens, pelo qual e no qual devemos ser salvos. Aqueles líderes testemunharam a mesma ousadia nos apóstolos por causa de sua associação com Jesus, como lemos em Marcos 6:2, que diz: Muitos que o ouviram ficaram completamente deslumbrados, dizendo: Onde este homem adquiriu tudo isto? Que sabedoria, que inteligência ampla e plena é esta que lhe foi dada? Que obras poderosas e exibições de poder são efetuadas por suas mãos? E tomaram ofensa nele e ficaram feridos, isto é, o desaprovaram, e isto os impediu de reconhecer a sua autoridade, e isto fez com que tropeçassem e caíssem. Os líderes então proibiram os apóstolos de falar em nome de Jesus, e veja que eles reconheceram uma autoridade sobre os apóstolos que haviam reconhecido no Senhor Jesus, e por isso eles disseram: Vocês não devem mais fazer isso, vamos proibir que vocês falem mais. Os apóstolos responderam com a mesma coragem e convicção do Espírito Santo. Em Atos 4:19 lemos: Se é direito aos olhos de Deus, ouvi-los e obedecê-los em vez de a Deus. Eu não sei com quem Deus está falando neste momento, mas talvez seja para o seu coração, dizendo para você: nunca deixe o medo do homem enredar você e impedi-la de confessar claramente o Filho amado Jesus Cristo.
Mas nós mesmos, não podemos evitar de contar o que vimos e ouvimos. Fale bem de Jesus nesse dia de hoje. Seja um vaso para Ele, que a autoridade e o poder de tudo que está acontecendo em sua vida seja explicado. Porque Jesus está vivo, Ele vive em você e Ele está fazendo a obra pelo seu Espírito e por meio de você. Para a glória dele, nós oramos. Amém.